Olá, 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 vão chegando, pessoal. Semana da autoestima. Semana da autoestima. Sejam muito bem-vindos. Seja bem-vinda, Lady. Vão entrando, vão entrando. Mariane, seja bem-vinda, bom dia. Só vou esperar um pouquinho o Insta avisar. E aí a gente já vai começar. Juju, sejam bem-vindas. Só vou demorar um pouquinho, um minutinho para começar, a gente já vai ter. Carmen, Roberta, sejam bem-vindas. Jessi, vão entrando. Só estou esperando o Insta avisar, a gente já começa. Como que vocês estão, meninas? Vocês já colocaram em prática? Ontem eu fiz a live. Quem que já fez o que eu pedi na live de ontem? Se não assistiu, assista. Oi, Zélia, Valquíria. Que eu pedi para estar arrumada, poderosa, essa semana, colocar a melhor lingerie todos os dias, colocar o melhor tudo, melhor roupa, perfume, semana para arrasar. Bia, seja bem-vinda. Então vamos lá, gente, vamos começar porque a gente tem muito conteúdo e a gente não tem tempo para perder, né? Quem chegou, chegou, quem não chegou, depois assiste. Bom, por que eu resolvi fazer a semana, né, da autoestima? Porque as pessoas estão com dificuldade de entrar em ação e eu quero ensinar uma coisa muito importante nessa semana, que primeiro eu aumento a minha autoestima para depois eu realmente conseguir entrar em ação. E eu vou ensinar também alguma coisa para você entrar em foco, para você ter foco naquilo que realmente importa e não ficar nas desculpinhas e deixando para depois, e o depois nunca acontece. Bom, em primeiro lugar, o que é autoestima, né? O que é amar você mesmo? Como que funciona isso? Como eu sei se eu tenho autoestima? Primeiro, você imagina uma mesa, tá? A mesa com 4 pernas. Uma das pernas é a autoaceitação. Espero que vocês estejam anotando, meninas, porque é importante, né? Depois vocês vão ter exercício também para fazer essa semana. Arranja um caderninho ali para fazer só para essa semana de autoestima. Então, uma das pernas é a autoaceitação, a outra perna é a autoconfiança, a outra perna habilidades sociais e a outra perna rede de relacionamentos ou grupo de apoio. Que no caso, não tá me vendo, né, Roberta? Pois é. Não é pra ver mesmo, porque o que eu tô fazendo aqui é falar que a autoestima, ela tá muito relacionada com você fazer o que você quiser, do jeito que você quiser, claro, respeitando as outras pessoas, mas vai muito além da aparência. Então, o que eu quero é que você se aprofunde, né, no conhecimento e não se distraia olhando toda a belezura que eu sou. E você simplesmente foque naquilo que importa. Porque é exatamente isso. A gente está perdendo vida, perdendo tempo com coisas que não importam. E o que importa é o conteúdo que eu vou trazer. Então, é proposital que você está vendo tudo preto. Oi, Andréia, tudo bem? É proposital que você está vendo tudo preto porque eu quero que vocês foquem no conteúdo, tá? Porque a autoestima, ela está muito relacionada a você tomar decisões, né? De acordo com o que você acredita, você tem vontade. É você fazer as coisas como você deseja. É você ditar as regras da sua vida. E a live é minha, eu posso fazer do jeito que ela quiser, sem estar me preocupando com o que os outros vão pensar, o que os outros coaches vão pensar, o que os meus seguidores vão pensar, porque eu tô, né, muito bem resolvida com a minha autoestima e isso é a primeira lição que vocês têm que ter, né? Então vamos lá, Gigi, você tá aí também, parabéns, seja bem-vinda, Simone, Cristiane. Então vamos ver de novo a mesa.
O autoestima é como uma mesa: autoaceitação, autoconfiança, habilidades sociais e rede de relacionamentos ou grupo de apoio. E a tampa da mesa é o amor próprio. E é isso que a gente vai trabalhar essa semana, amor próprio, para que você tenha a sua mesa equilibrada, para que ela não fique bamba, para que você consiga fazer as coisas sem precisar colocar um calço, né, tapando o buraco, porque você tem medo de encarar os seus maiores medos, que é você mesma. Então, se você não está conseguindo fazer qualquer coisa na sua vida, se você não está conseguindo emagrecer, guardar dinheiro, sair de um relacionamento abusivo, trocar de trabalho, pedir um aumento, fazer uma reforma na casa, mudar de casa, estudar, qualquer coisa que você deseja está muito relacionado com a autoestima que você tem. Por quê? Porque se eu tenho um sonho, um desejo e eu não consigo ir para ação, é porque eu tenho medo de julgamento, eu tenho medo de não ser validada e eu tenho medo de ser realmente reprovada, né? A pessoa não vai aceitar ou não vai concordar ou ela vai me questionar. Então, esses questionamentos, esses pensamentos que passam pela sua cabeça é que impede você de fazer aquilo que você deseja. Simples assim. Não, eu sei, Roberta, eu só estou explicando também por quê, né? Porque também faz parte do aprendizado saber por que que tá preto. E legal, Roberta, porque o conhecimento, a curiosidade é o caminho para você realmente chegar mais perto dos seus objetivos. Porque se você está com uma dúvida, né, e você não pergunta, às vezes aquela dúvida é que te tira do caminho, que faz toda a diferença para você ter melhores resultados. Então, não precisa se desculpar, ok? Então, vamos lá. O que é essa autoestima, né? É um conjunto de amor próprio sendo equilibrado, né, nessas quatro pernas, né, que a gente chama de autoconfiança, autoaceitação, habilidades sociais e relacionamentos. O que é autoconfiança? É você chegar em qualquer lugar e se garantir. Sabe aquela sensação de se garantir, de achar que você dá conta daquilo? Autoaceitação é você se permitir errar, entender que você é humana e que você tem acertos e erros e que você também pode ser falho em algum momento e tá tudo bem. Eu não estou dizendo que você tem que aceitar a falha como algo, um processo constante na sua vida, mas que se você errar, você não vai se martirizar ou você não vai se punir porque você fez alguma coisa que não estava de acordo. E aí também você entende que às vezes você cria expectativas irrealísticas para você realizar um desejo, e aí quando não sai perfeito, você desiste e não entende que você está aprendendo. Igual o emagrecimento. A pessoa ela quer chegar no peso tal, mas ela fica comparando o corpo que ela tem hoje, e aí volta para aquela frase que eu falei ontem, né? Não se apegue naquilo que você já foi e aquilo que você é hoje. Importa aquilo que você quer chegar, aonde você quer chegar. E você está aprendendo. Então, é lógico que não vai ser perfeito no dia primeiro. Você entra em ação e a cada vitória que você vai ter, você vai reforçar aquilo que você aprendeu, né? Porque você colocou em prática o aprendizado. Se você não coloca aprendizado, como que você vai melhorar o processo? Como que você vai ver aonde que estão as falhas? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu já vi que a Roberta já fez várias coisas, né, ao longo do dia. Já meditou, arrumou a casa, tomou bastante água. Então é isso. É você ter um objetivo muito claro da onde você quer chegar. Você aceita como você é e você entende que você tem pontos de melhoria. E a cada dia você vai melhorar um pouquinho. A cada dia você vai ajustar o GPS. E as habilidades sociais e relacionamentos é que te conectam realmente com os seus resultados. Por exemplo, nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive. Então, no exercício de ontem, eu pedi para você observar exatamente quais são as pessoas que você mais convive, né? Como elas são, como elas vivem, como elas se alimentam, como elas têm sucesso no trabalho, nos relacionamentos, financeiramente, como que é esse ambiente que você convive. Isso dá uma amostra de quais os resultados que você vai ter. Por quê? Porque você é influenciado, você está ali no meio daquelas pessoas e mais ou menos você está vivendo de acordo com as expectativas e a forma como ela vive.
né? Ou na mesma média. Então a gente está numa média de pessoas. Agora, se você quer algo diferente para sua vida, você vai ter que lutar contra a correnteza. Essa é a questão de aquela pessoa que quebra os padrões, que faz algo diferente, que faz algo que não, ninguém está fazendo. E como que eu faço isso? Tendo essa autoestima elevada, porque você vai querer agir de um jeito e as pessoas vão te barrar. As pessoas vão dizer que você não pode, que você não deve, que aquilo não é para você. E como que forma isso? Começa lá na infância. Então a gente começa a criar a nossa personalidade a partir da infância. A gente começa a ter uma programação mental que nos limita. Então, é a partir do momento que eu tomo consciência que eu não estou conseguindo resultados, é por causa da minha mente, né? Porque eu tenho crenças, eu tenho comportamentos que têm a ver com os pensamentos que eu tenho, e isso que está me impedindo de eu ir à frente, eu avançar, eu realmente fazer aquilo que eu desejo. Então, por isso que é importante você olhar à sua volta e perceber quais as pessoas que eu estou me relacionando. Então é isso, né? Você cai aquela ficha, né? Aquele aprendizado. Então eu tenho que mudar. Só que imagina, se você está na sua família, as pessoas que você mais convive são as pessoas mais próximas, são a sua família, não é que você vai abandonar a sua família, não é isso, né? Mas simplesmente você vai procurar outras pessoas que estão na mesma direção que você quer andar. E você vai se associar a elas. E a sua família vai continuar sendo, né, as pessoas que você vai continuar amando, respeitando, entendendo que cada pessoa tem uma limitação. E tá tudo bem, porque a gente não muda o outro. A gente não tem esse poder. A gente só tem o poder de mudar a gente mesmo. Então, por isso que eu falo, bato sempre na tecla, encontre alguém que você possa modelar, espelhos, pessoas que você julga que estão te ajudando de alguma forma, ou com exemplo, ou com uma conversa, ou com motivação. Não sei, você vai escolher as pessoas que realmente te impulsionam e te motivam a ir à frente, a ser melhor, a mudar os comportamentos que você tem levando. É assim que a gente muda, é assim que a gente eleva a nossa autoestima também. Então, o que você tem que pensar? Se eu quero elevar a minha autoestima, eu tenho que começar a fazer aquilo que eu quero. Ou seja, eu tenho sonhos, eu tenho desejos, eu tenho objetivos. Então, o que eu tenho que fazer em primeiro lugar? Bora lá anotar. A Leide, é a primeira vez que inicio algo para me cuidar. Estou conhecendo você agora, acabei de parir gêmeos, estou amando o conteúdo. Ai, parabéns pelos bebês! Uau! Deve ser uma loucura, né, ter gêmeos, eu tenho um. Apesar da timidez, a Dani tá aqui, seja muito bem-vinda. Parabéns pelos bebês, então bora lá anotar. Primeiro, fazer. Esse é, acho que a coisa que a pessoa mais pega, né? Não consegue fazer, não consegue entrar em ação, não consegue dar o primeiro passo. Por quê? Porque no momento que você vai entrar em ação, você começa a sentir seu coração bater forte, você começa a sentir as suas mãos suarem, e isso é o teu corpo preparando para fugir, é o que você pensa, né? Você está com medo, mas não, na verdade ele está te preparando para atacar, ou seja, entrar em ação. Nós temos que pensar o seguinte, nós somos pessoas, seres primitivos na essência, tá? O nosso cérebro ele foi programado para economizar energia. Então a gente só tem 3 coisas que a gente faz no nosso corpo. Olha bem, no nosso corpo não, na nossa vida, né? Que é, teoricamente, comer, reproduzir e se defender. Isso é o básico, né? Claro que a gente é evoluído no sentido de nós temos uma inteligência que nos permite fazer outras coisas, mas basicamente é isso. Então, quando você tem algo que você deseja fazer, algo novo, algo diferente, algo que você nunca fez, a primeira reação é: eu não sou capaz. Ai, meu Deus, é muito difícil. Ai, não sei, será que eu vou dar conta? Esses são os pensamentos que provavelmente vêm na sua cabeça. O que você faz? Você começa a ter reações físicas, ou seja, teu corpo já começa a ter uma dor de barriga, você fica nervosa, você fica ansiosa, o coração palpita. Por quê? Porque o teu corpo está se preparando para aquela ação. Porque se eu estou sempre fazendo as coisas do mesmo jeito, eu já estou acostumada, eu tenho um hábito. É lógico que quando eu quero mudar a direção,
algo que eu nunca vi, algo que eu nunca fiz, eu vou ter dificuldades, eu vou ter que aprender novamente, e aí eu vou ter que estar em estado de alerta. É assim que funciona. Então, se você está no trabalho, você tem que começar uma reunião, você tem que apresentar alguma coisa, tem que, de repente, pedir um aumento para o seu chefe, ou você está com um problema em casa, tem que falar com seu marido, com a sua mulher, sei lá, com alguém, você tem dificuldade até de se posicionar com seus filhos, de falar o que você quer falar. Por quê? Porque você tem medo de ser rejeitada, de não ser aprovada, de não ser validada. Por isso que entra muito forte a ação. Quando eu tenho certeza de onde eu quero ir, eu só tenho que entrar em ação. Eu não preciso saber o caminho, eu não preciso saber toda a trajetória, o que eu vou encontrar na frente, eu só preciso me movimentar. Só que as pessoas estão querendo primeiro aprender tudo na teoria para depois entrar em ação. Só que como que eu vou melhorar se eu não sei nem o básico, né? A pessoa tem lá 50 quilos acima do peso e ela olha para um Instagram de alguém que tá barriga tanquinho lá com gominhas e ela olha aquele objetivo dela e fala: Meu Deus, eu nunca vou chegar lá. Não vai mesmo, porque você já limitou a sua mente e também você está muito distante daquela realidade. Então você tem que primeiro colocar objetivos mais palpáveis, que você entenda que é possível, que você acredita que é possível, e aí você vai no passo a passo, vai chegando. Mas não adianta você ficar no imaginário, olhando lá todas as receitas, olhando as atividades físicas, mas você não entra em ação. Então não vai adiantar. Então, primeiro passo, fazer. Segundo passo, analisar o que foi feito. Ou seja, todos os dias, e isso eu quero que vocês façam essa semana, tá? Eu pedi ontem também que as pessoas colocassem 3 hábitos saudáveis que eu sugeri que seria tomar água, dormir bem. Bom, aí vai ser meio complicado para a Lady, né? Que acabou de ganhar neném, não vai conseguir dormir. Então, escolheu um outro objetivo, né? E mastigar bem os alimentos, tá? Esses são os 3 que eu sugeri. Mas são 8 hábitos que você vai colocar na prática, você vai escolher só 3. Por que só 3? Porque quando você tenta fazer tudo de uma vez, você acaba fazendo nada e acaba se frustrando. Então, 3 está de bom tamanho. Você colocou aqueles 3, né, no dia, então agora é meio-dia, né? Você vai colocar e aí você vai, no final do dia, avaliar aquilo que você fez. Você vai analisar. Ah, eu tinha que tomar 2 litros de água. Tomei só um. Ah, interessante. Então tá. Hoje eu tinha que mastigar. Não, eu comi correndo. Eu engoli praticamente a comida. É analisar. Isso é analisar. É refletir sobre o que você fez no dia. Se você não fizer isso, você não sabe por que você não tem resultado. Porque você está passando a vida correndo, fazendo um monte de coisas e a gente não percebe aonde que a gente falhou no processo. Então, se você quer qualquer coisa na vida, você tem que avaliar diariamente se você está se aproximando daquilo e aí você entende que, aí passo 3, adapta ou corrige a rota. É ajustar o GPS. É você, se hoje você não tomou os 2 litros de água, então você sabe que amanhã você tem que tomar. Porque daí amanhã você está corrigindo o que você não fez hoje. Agora chega amanhã, você de novo não tomou. Você sabe que depois da manhã você vai ter que tomar. Então você sempre está atenta ao que você tem que fazer. E é assim que você vai entendendo, eu estou me aproximando, eu estou tendo resultados, eu estou realmente colocando em prática. Por isso que o diário é muito importante. Por isso que ter um caderninho com você é muito importante. Porque só assim você vai conseguir mensurar o que está acontecendo. Porque a gente tem muitas distrações ao longo do dia. Você está sendo bombardeado o tempo todo com e-mails, com notícias, com WhatsApp, com mensagens, com pessoas te solicitando. Então você tem que parar e realmente avaliar como que está o seu progresso. Como que você está levando as suas prioridades? Ou você está botando foco em outras coisas, em outras pessoas? No passo número 4, toda vez que você corrige a rota, você tem que refazer, né? Então, no outro dia, então, hoje vou tomar água, não tomei.
corrigir a rota, ok, eu tenho que entender que eu tenho que tomar amanhã. Então agora eu vou fazer direito. No segundo dia eu vou fazer direito, vou fazer totalmente. E assim você sabe se você está melhorando ou não. E o quinto passo é desfrutar, é você comemorar. Então você vai colocar um objetivo. Isso foi falado ontem também. Você tem uma meta para essa semana e você vai dizer, ok, eu quero emagrecer 1 quilo essa semana. Eu vou colocar esses 3 hábitos. No dia um eu vou colocar eles em práticas. No final do dia eu vou avaliar. Ok, fiz 100%, continuo no segundo dia. Não fiz 100%, o que eu melhoro aqui? Ok, entendi o que eu tenho que melhorar. Eu entendi o que falhou no processo. Entendi aonde que eu deixei. Ou foi falta de organização, ou porque eu dei prioridade para outras pessoas, ou porque eu não me permiti fazer o que eu tinha que fazer, ou porque eu esqueci. Não sei, você vai saber. É você que vai determinar. Essa é a autonomia que eu quero que você tenha, para você perceber aonde que você está falhando nos seus processos, ok? Então, você teve essa rota reajustada, colocou em ação, ótimo. Agora comemore. No final da semana você vai ver o resultado e você vai comemorar. A cada conquista você vai comemorar. E não é comemorar comendo, né? É óbvio. Você vai comemorar com alguma coisa que você realmente queira, né? Por exemplo, se eu fizer tudo que eu tenho que fazer hoje, né? No meu trabalho, eu me permito a ficar 30 horas. 30 horas não. Opa, a pessoa já quer exagerar na recompensa, né? Eu me permito ficar 30 minutos assistindo alguma coisa no Netflix, por exemplo. Isso é uma recompensa, mas eu só vou me recompensar no momento que eu tiver o resultado que eu me propus. Porque o que acontece? Muitas vezes vocês ficam procrastinando, porque o que é a procrastinação? É adiar a dor, né? Você quer ter uma recompensa na hora, você quer privilegiar agora, eu quero agora, o prazer imediato. Só que isso são migalhas de prazer, são migalhas que você vai acumulando e isso vai causar uma dor muito maior. Por isso que a procrastinação, ela dói em você. Quando você fala, eu sou procrastinadora, dói, porque você sabe que você trocou uma migalha, né, de eu queria ser uma pessoa que investe dinheiro, mas aí eu compro blusinha toda hora, eu gasto meu dinheiro com besteira, eu não economizo, eu não aprendo sobre aplicação, então eu começo a sentir a dor de não fazer. Eu quero emagrecer, mas aí eu vou numa festa, alguém me oferece um doce, eu não sei dizer não, porque eu tenho baixa autoestima, eu quero agradar o outro, eu quero ser aceita pelo outro. Então, uma coisa que você tem que entender é que toda vez que você diz sim para alguém, você está renunciando você, está dizendo não para você. E é isso que a gente tem que mudar. E uma pessoa com autoestima elevada, ela sabe o valor que ela tem. Ela sabe qual é o preço que ela paga para ser o que ela é. Ela sabe que nada vai compensar aquilo que o outro está querendo me tirar do caminho. Então, quando você não sabe dizer não para pedido, para os amigos, para a família, sabe, para o trabalho, para os seus colegas que ficam abusando de você, é porque você não sabe o seu valor, porque você não reconhece que você é boa o suficiente e que as pessoas têm que te respeitar, porque você não se valoriza, você não dá atenção para suas prioridades. Sempre que você diz não para você está renunciando ao seu sonho. Então é importante que vocês tenham isso em mente. Então, basicamente, o que acontece? A gente tem que parar de ficar deixando para depois o que precisa ser feito agora. Porque a liberdade se conquista. Então, a liberdade de ter o corpo dos sonhos, ou qualquer sonho que você quer, ela vai primeiro passar por um desconforto. Ou seja, eu vou começar algo, vai ser desconfortável, sim, vai doer, sim, mas eu tenho uma vida toda que eu fiz coisas erradas. Eu coloco aqui errada sem julgamento, tá? Errado é do tipo, se eu tenho maus hábitos alimentares, isso é o errado, né? Que estão te trazendo essa doença, aumento de peso, daí você não tem qualidade de vida, não tem energia, não tem condições de ter uma vida muito mais incrível do que você tem hoje. Então, é isso. Então, você tem uma vida inteira de maus hábitos, e aí não é só alimentar, é de comportamento, de sentimentos, de aquela sensação de que você não é capaz, e isso faz com que o que acontece? Você
se escraviza, porque a partir do momento que você não tem liberdade, você não se sente capaz de fazer e realizar aquilo que você quer, você está sendo escrava. Então, às vezes você fala assim, mas eu vou ter que me cuidar a vida toda, eu vou ter que fazer atividade física a vida toda. Ué, você está carregando o peso acima do peso a vida toda, você está cheio de doença a vida toda e você acha isso normal. Você acha realmente que isso é saudável, isso é legal. Então, essas coisas que vocês têm que começar a observar. Qual é a escravidão que você está levando para sua vida? O quanto você está já escravo de uma vida que não te possibilita ser livre, ser feliz, ser saudável, fazer as escolhas que você quer, estar com as pessoas que você quer. Isso é escravidão. Então, é isso que vocês têm que tomar a decisão. Só que eu só posso entrar em ação quando eu sei claramente o que eu quero. E uma das coisas que as pessoas mais têm dificuldade, e é por incrível que pareça, né? A gente vive 24 horas com a gente e a gente não se conhece. E uma das coisas que as pessoas têm dificuldade é ter clareza do que elas querem. Elas não sabem dizer o que elas querem. Elas podem até dizer o que elas não querem, mas elas não conseguem simplesmente falar com todas as letras. Eu quero ter aquele carro, eu quero ter aquele corpo, eu quero ter aquele relacionamento. Por quê? Porque elas não se sentem capazes. E não se sentem capazes porque têm baixo autoestima. Então vamos lá, deixa eu ver aqui as perguntinhas. Às vezes esquecemos de nós mesmos, né? Só fazemos para a família, Zélia. Deixa eu responder isso aqui, né, Zélia? Essa questão de fazer pela família é a maior mentira que a gente conta pra gente mesma, pra gente não fazer aquilo que a gente quer. Porque olha só que loucura, né? A gente acha que a gente tá abrindo mão dos nossos sonhos para a família. A gente está sendo abnegada, a gente está sendo dedicada, a gente está sendo, né, companheira, está querendo ali fazer tudo. Só que a gente começa a criar um ressentimento. A gente começa a querer que seja retribuído. E quando a gente quer realmente o melhor para a família, o melhor é a gente estar feliz, o melhor é a gente estar saudável, o melhor é a gente fazer aquilo que a gente gosta, porque isso volta para a família. Eu lembro quando meu filho estava pequeno, e eu queria fazer coisas e as pessoas falavam: ai, mas você vai deixar o seu filho? Ah, mas você vai viajar e vai deixar ele com o pai dele? Ah, você vai fazer aquilo, blá blá blá. E cheio de você vai, as pessoas cobram de você. E aí o que acontece? Só que hoje, né, ele tem 18 anos, tá incrível, e eu percebi que eu ter feito as escolhas por mim, para aquilo que era importante, fez com que ele também tivesse essa sensação de que a mãe dele é feliz, a mãe dele é realizada, a mãe dele está buscando realizar os sonhos e isso permite e autoriza que ele também vá atrás dos sonhos dele, porque daí ele vai ver que é possível, que é capaz, que se eu posso me realizar, ele também pode. Então esse é o exemplo que eu dou. E a gente às vezes vai abrindo mão das coisas e não entende que vai ficando cada vez menor, porque se a gente desiste dos nossos sonhos, a gente tenta se encaixar num padrão, numa caixinha, e aí, meu bem, é isso que faz com que a gente perca as coisas, a gente perca o respeito, perca a admiração. As pessoas, a gente, olha que louco, gente, presta atenção nisso. A gente quer fazer de tudo para agradar o outro, porque a gente quer amor, quer validação, né? Quer ser reconhecimento, reconhecida e não quer ser julgada. Só que a gente vai ser julgada do mesmo jeito, não tem como fugir disso. Quando eu me autorizo a ser quem eu quero, quando eu tenho autoestima lá em cima, quando eu me amo, quando eu me respeito, quando eu realizo os meus sonhos, é aí que eu vou ter a admiração, o amor das pessoas, porque elas vão dizer: uau, olha que pessoa incrível essa, né? Porque o que acontece? Eu não quero estar perto de pessoas que não aceitam que eu quero me realizar. Eu não quero estar perto de pessoas que querem, na verdade, cortar as minhas asinhas e não deixar eu voar. Eu não quero estar perto de pessoas que não me apoiam nos meus sonhos. Entendeu? Olha o valor que você está dando, você está colocando a sua vida na mão de outras pessoas. Então é isso que vocês têm que começar a pensar. O que é importante para mim? Que tipo de sonho que eu quero ter? Como que eu quero me realizar? Como que eu posso ser melhor, melhor mulher, melhor amante, melhor esposa, melhor namorada, melhor profissional, melhor mãe? Eu fazendo as coisas por mim. E isso eu aprendi ao longo da minha jornada.
Vamos ver aqui a Lady. Hoje ao tomar café e mastigar mais devagar já me deu a sensação boa de fazer algo por mim. Exatamente. Você falou tudo aqui, Lady. Muito legal. Porque é assim, a pequenos passos, respeitando o seu tempo, o seu corpo, né? A Kátia aqui. O que você disse bateu direitinho comigo. Estou vivendo pro meu trabalho sem ter valor nenhum. Exato, porque uma pessoa que diz sim pra tudo, uma pessoa que vira capacho, né? Porque uma das coisas que as pessoas acham, né, é que você, claro, quando você abraça tudo, né, você tem capacidade, porque a gente tem de fazer muitas coisas, mas a gente tem que entender aquilo que eu estou fazendo para o outro vai me ajudar, ou eu posso em algum momento fazer pelo outro pelo simples fato de fazer porque eu quero fazer sem esperar nada em troca, porque a gente não tem que esperar algo em troca. Mas eu tenho que dar aquilo que está transbordando. Porque se eu estou tirando de mim, se está me fazendo falta, se está me fazendo mal, se está me doendo, então eu não estou tendo autoestima lá elevada, eu não estou contribuindo com o mundo, eu não estou sendo uma pessoa melhor para o mundo, a melhor versão. Então, é lógico, e agora eu vou ensinar para vocês como dizer não, para vocês aprenderem a ter foco naquilo que vocês precisam. Porque quando chega muita gente para mim e diz assim, eu preciso emagrecer, mas eu não consigo, eu não tenho tempo, eu tenho marido, eu tenho família, eu tenho trabalho, eu tenho não sei o quê, e eu tenho que cuidar da casa. E eu falei, ok, você tem tudo isso, eu também tenho, e eu também tenho que me cuidar, mas eu também tenho que saber dizer não, impor limites, limites para minha família, até no meu trabalho. É lógico que o seu chefe vai pedir alguma coisa e se você está sobrecarregada, você tem que mostrar para ele. Você também tem que ver o que é prioridade, o que é importante, o que não é, o que é simplesmente um abuso, porque você aceitou muito sim. E agora você quer dizer não e aí você já não sabe mais como fazer. Porque daí você já criou, né, aquela personalidade que aceita tudo. E as pessoas têm medo, né, de, agora como que eu vou começar a dizer não? Eu sempre falei sim, né? As pessoas vão achar que eu sou arrogante ou que eu sou uma pessoa egoísta, né? E aí eu te digo, né, para quem tá na minha lista de transmissão, ouviu hoje uma coisa que eu falei. Imagina, quando a gente tá num avião, sempre a comissário fala assim, né? Em caso de turbulência, máscaras de oxigênio vão cair e você tem que colocar primeiro em você e depois você ajuda o outro. Por que você coloca primeiro em você? Porque você tem ainda condições e se você está com uma pessoa mais velha ou uma criança, daí você tá salva para poder ajudar o outro. Se você não faz isso, o que acontece? Não adianta você tentar colocar na criança ou num velhinho que não tá tendo condições, e aí você cai desmaiado lá e não ajuda nenhum nem outro, entendeu? Então é você, primeiro lugar. Se você tá vivendo nesse mundo, todos os resultados que você tem hoje na sua vida é responsabilidade sua. Exatamente o que você está vivendo, por pior que seja, é responsabilidade sua. E como que eu posso falar isso com prioridade? Primeiro porque eu tive câncer 4 vezes, eu tive uma depressão suicida, eu perdi meu casamento, perdi no sentido de divórcio, quase perdi meu filho, eu perdi tudo que eu tinha financeiramente e foi resultado das minhas escolhas. É lógico que eu não pedi, eu quero me divorciar, eu quero ficar doente, eu quero. Não, mas o que eu estava deixando de fazer, o que eu estava deixando de assumir, né? O que eu estava negando para mim era uma decisão. Porque toda vez que você diz sim para o outro, você está dizendo não para você. E esse não para você é que te leva aos resultados que você tem hoje. Simples assim. E foi só depois que eu entendi esse jogo que as coisas começaram a mudar. Então você começa a recuperar o seu poder, você começa a recuperar a sua força e aí sim você pode ajudar os outros. Você vai ser a melhor mulher, melhor profissional, melhor amiga, melhor mãe, melhor tudo. Então o que acontece do avião, né? Então você primeiro coloca a máscara em você e depois você ajuda o outro. Quando você coloca a máscara no outro e não em você, você está tendo uma carência afetiva. Você quer tapar o buraco, você quer que alguém te valide, você quer que o outro te ache salvadora, né? E isso é só carência. Agora, quando você coloca em você a máscara e ainda rouba do amiguinho, aí é egoísmo.
aí você está sendo egoísta. Então, cuidar de você, ter amor próprio e autoestima elevada, não é egoísmo. Porque você sabe que quanto mais você se cuidar, melhor você vai ser pro mundo. E aí é muito louco, né? Porque as pessoas começam a confundir, né, essa presença, essa confiança, essa posição, né, esse posicionamento na vida, perante a vida, como se fosse uma coisa de arrogância, porque parece que é feio você ser feliz, você se sentir bonita, você se sentir poderosa, você tá no controle da sua vida, você é a comandante que leva o barquinho da sua vida para onde você quiser. Não é ninguém que está dizendo, você tem que fazer isso. Não, é você o tempo todo. E isso é muito poderoso. Então, eu vou explicar para vocês o que vai acontecer essa semana e eu vou dar 3 dicas para você desbloquear a sua mente para saber como dizer não, tá? E aí, quem está no meu Close Friends vai ganhar uma dica bônus. E o que é esse Close Friends? Como que funciona para você estar lá nos meus amigos mais chegados? É simplesmente você tem que printar essa tela que vocês estão aqui e aí marcar o Mente Magra sempre nos stories de vocês que eu adiciono você no meu Close Friends. E daí vocês vão receber dicas mais quentes, não é mais quentes, mas dicas extras, digamos assim, para vocês potencializarem os resultados de você. Então é só printar a tela, né, compartilhar nos stories, marcar o Mente Magra sempre e daí colocar lá alguma coisa que vocês aprenderam, porque é sempre bom transbordar isso, né? Porque isso estimula outras pessoas também a ter esse conhecimento. E se vocês acham que valeu para vocês essa live, tá valendo esse conteúdo, compartilha já com as pessoas que vocês conhecem, né? E me deem coraçãozinho, que daí eu sei que tá funcionando, que vocês estão entendendo, que tá valendo. E assim vocês retribuem para mim. E assim eu entendo que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer mais conteúdo para vocês. Ok, meninas? Então é o seguinte, o que você precisa aprender nessa semana também é solitude. O que é solitude? É essa questão de... Não é solidão, tá? Solidão é quando você... Não importa se você está rodeado de pessoas, você se sente sozinho. Solitude é aquela sensação de que você dá conta sozinho das coisas. Você não tem problema de estar sozinho. Você não tem problema de alguém virar as costas para você, porque você realmente está consciente de tudo aquilo que você é, né? Toda a beleza que você é, de todas as coisas que você é capaz de fazer. Então você não é dependente de outras pessoas, né? É um estar para você 100%, entendeu? É um olhar para você e dizer eu me amo, eu me aprovo, eu me aceito, eu me respeito. É isso que você tem que fazer, é esse exercício. Deixa eu ver aqui da Roberta. Já vivi assim e não funciona mesmo. Hoje me coloco em primeiro lugar e ensino meus filhos isso. Respeitar a todos mais e viver para a meta deles para eles. Respeitar a todos. Tem que ver isso aqui do viver para eles, né? Eu estou super bem de jejum há mais de 6 horas. Vou abrir assim que terminar este aprendizado. Isso mesmo, mastigando bem o alimentinho, né? Cara, muito legal quando vocês compartilham comigo aqui. É o seguinte, então vamos lá. O que você vai fazer para dizer não? Eu vou dar as dicas para você, né? Primeiro, você tem que ter... esse é um passo para você ter um motivo para dizer não, tá? Por que eu vou dizer não simplesmente gratuitamente? Não é assim, né? Não é, a pessoa pede um favor, eu já vou dizer não. Não, mas eu tenho que ter um foco, né? Isso é que vai levar você no resultado. O que vai acontecer? Ter uma clareza do que você quer muito bem delimitado, assim, bem específico, tá? Dizer exatamente aonde você quer chegar, porque assim você vai ter forças, motivação para dizer o não, tá? Se você não tiver isso, você não vai conseguir. E aí é lógico que você vai ter um método. Então, por exemplo, você quer emagrecer, você quer 5 quilos nesse mês de agosto, tá? Vamos supor. 5 quilos, ok. Então, o que eu preciso para chegar lá? Esse é o método. Eu vou ter que mudar esses hábitos, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Se você está monitorando dentro daqueles 5 passos que eu dei lá no começo, né? Que
espero que vocês tenham anotado, né? Que é o fazer, é você avaliar no final do dia se tá tudo certo, é você recalcular a rota, né? Digamos assim, e aí você vai ajustando aquilo, né? Vai refazendo no outro dia direitinho e depois você vai celebrar as suas vitórias. Esses são os 5 passos que você tem que fazer, né? E aí o que acontece? Esse é o. Eu anotei o objetivo, eu tenho uma meta clara e eu vou ter um método. O que vai acontecer? Quando alguém chegar para pedir alguma coisa e você não quer fazer, o que acontece? Você sente uma dor, né? Porque se você diz sim para a pessoa, mas você não quer fazer, intimamente você não quer. E tá tudo bem, a gente é ser humano, a gente não precisa gostar de tudo, né? E a gente sente aquela dor do tipo, cara, eu não deveria sentir isso, ou, é feio eu recusar, ou aqui no Brasil, eu morei na Alemanha, né? Então lá eles são muito diretos e é o jeito deles, é a cultura deles e as pessoas não se sentem magoadinhas. Só que aqui no Brasil a gente tem essa cultura de se sentir magoadinha com as coisas, né? Se alguém diz não, a outra já fica, olha o tipo da pessoa, né? Ai, meu Deus, não sei o quê. Cria um monstro na cabeça. Então, você tem que entender que a cada sim que você dá pro outro, você está dando um não para você. E isso cria uma dor muito maior. Porque quando você dá um não para a pessoa, ela pode até ter ficado chateada, mas você vai se sentir bem. Olha que incrível, né? E não é porque você é mal, é porque você sabe que você tem um objetivo e que se você disser sim para aquela pessoa, vai sair do seu objetivo, vai sair da sua meta. E aí, toda vez que você consegue dar esse não para a pessoa, o que acontece? Você tem que celebrar porque é uma vitória, é uma conquista. Lembrando que a gente tem uma programação mental e para eu mudar a forma como eu vivo, eu sinto, eu sou, eu tenho que criar novas conexões mentais, novas programações mentais. Por isso que eu tenho que fazer diferente. E para fazer diferente, eu tenho que reforçar aquilo, eu tenho que fazer mais vezes. Se eu tenho 20 anos, 30 anos, 40 anos, 60 anos, eu tô no mesmo padrão de comportamento, como que eu faço para mudar isso? Eu tenho que reforçar, então eu repito várias vezes, eu tenho que dar vários nãos até que eu ligo o canal do não e tá tudo certo, né? Então você tem que entender que a dor que você vai causar no outro é bem menor, porque às vezes a pessoa pede porque tá acostumada. Então você está educando também a outra pessoa. Ela está acostumada a pedir sim para você sempre e você está sempre dizendo sim. Então, mas de repente você fala não, a pessoa nem sabe, vai procurar outra pessoa para ajudar, vai procurar outra forma de fazer aquilo e ela nem tá nem pensando naquilo. E é você que fica se martirizando. Então, entender que você tendo um objetivo bem específico, você vai saber se posicionar e aí você vai dar um não e aquilo vai te dar um poder absurdo. Deixa eu ver o que a Roberta falou. A questão dos filhos é a seguinte: eu vivi muito para terceiros, hoje ensino eles a ver para eles. Porém, respeito todas as pessoas, que isso não é egoísmo, é amor próprio. Exato! Nossa, a Roberta é a profissional aqui do amor próprio. Então já sabe tudo, né? Muito legal. É libertador na vida, encontramos muitos sugadores de energia. Exatamente, você pegou o fio da meada, como que funciona, né? Bom, gente, vamos lá. Então, o que acontece? Eu vou dar 3 formas de você dizer não, tá? Primeiro, botar a culpa em alguém. Essa é a melhor, né? O que quer dizer essa culpa, né? É uma forma lúdica, né? Uma brincadeirinha, assim, na verdade. Mas é com integridade, tá? É com respeito. Quando você coloca a culpa em alguém, você justifica, na verdade, dá uma plausibilidade para aquilo não acontecer, tá? Por exemplo, alguém pede alguma coisa no trabalho, né? Você está lá desempenhando uma atividade, você tem que terminar um relatório e aí você simplesmente acaba aceitando. A pessoa sempre tem o hábito de ir lá pedir para você e você sempre diz sim. Só que você não quer mais dizer sim. Então você quer dar um basta naquilo. Então a pessoa chega, usa o que você já está fazendo ou o que você tem programado para fazer para pôr a culpa no outro. Então você fala assim: olha, fulana, eu não vou poder fazer isso porque eu tenho que terminar esse trabalho aqui para entregar pro meu chefe, porque ele vai ter uma reunião amanhã, então eu preciso, e você sabe, né? Ele conta com esse relatório. Isso é uma forma de dizer não.
Outra coisa, uma coisa que eu usava muito, esse eu usava bastante, usava o meu filho como. Botava a culpa nele, né? Alguém me chamava pra sair, eu não queria, dizia assim, hoje eu não posso porque é o meu final de semana de ficar com ele e a gente combinou de fazer alguma coisa. Então você tem artifícios de usar, né, a seu favor, e aí você usa uma desculpa que é chamada plausibilidade para o outro ficar em paz e entender. Assim, claro, você tem que ficar com seu filho, então tá tudo bem, né? Às vezes eu queria comer, olha que louco, né? Às vezes eu queria ia numa festa, não queria comer alguma coisa, porque eu tava fazendo algum tipo de dieta específica, né? Mudando a forma de comer ou evitando certos alimentos, e alguém me oferecia, e aí eu colocava a culpa no outro. Qual era nesse caso? Ou eu sempre colocava que eu tava doente, eu tô com piriri, eu acabei de jantar, eu acabei de sair com aquela pessoa, e aí as pessoas respeitavam, porque as pessoas têm um problema com não, né? Principalmente aqui no Brasil. Número 2, como que a gente pode também dizer não, né? Você pode não botar a culpa nos outros e colocar a culpa em você, né? Por exemplo, você simplesmente fala, cara, não vou poder fazer porque realmente eu não posso, porque aí você inventa uma desculpa, mas é que seja sua, não no outro, né? Você justifica pra você. Por exemplo, o meu filho falou pra mim, ele queria um boné, né? Um boné de marca. E aí ele também queria um tênis. Como eu sou daquela que não quero dar tudo, então eu falei assim, bom, primeiro que o tênis é uma necessidade. E eu não vou te dar porque eu não quero, afinal de contas, a minha obrigação é te dar aquilo que você precisa, não aquilo que você quer, não necessariamente, né? Eu posso dar, mas não quero dar. Então eu disse não pra ele. Mas por que que eu disse não e sem culpa? Porque eu tenho muito bem certo aquilo que eu acredito, eu tenho minha autoestima lá fora, e mesmo que ele diga, ai, você é uma péssima mãe, você não me ama, porque esse joguinho, né, é essa chantagem emocional que às vezes pega a gente, e a gente se sente culpada, principalmente mãe, né, a mãe tem muito isso, de se sentir culpada, se sentir mal, ou às vezes em relação aos pais, em relação ao namorado, marido, a gente tem essa coisa de carregar, então é entender que se eu não quero fazer, tá tudo certo, e você bancar isso. E esse que é o grande jogo, né? Você bancar as suas escolhas. E a outra coisa, que é a outra forma de dizer não, é simplesmente você não dar nenhuma justificativa. Você simplesmente olha para a pessoa e fala não. E aí você simplesmente não fala mais nada. O que acontece? Isso é uma técnica de vendas, tá? Que é muito legal. Quando você vai dar o preço para alguma coisa, você fala o serviço que você está oferecendo e tal, né? E você dá o preço. E a primeira pessoa que fala, ela perde. Ou seja, se você deu o preço e você começa a justificar e começa a falar, a pessoa você já perdeu a pessoa, porque os seus argumentos já vão invalidar tudo aquilo que você falou depois. Então é importante que você deu um não e tá tudo certo e você fica em paz com aquilo. Uma outra coisa que eu vou falar, e aqui não é como dizer não, que esse do dizer não, o quarto não, eu vou dizer lá no Close Friends, mas eu vou dar uma técnica que eu uso, que é você estar preparada para você responder as pessoas quando elas aparecem. E é muito louco isso, né? Às vezes a gente já tem um hábito de saber como algumas pessoas interagem com a gente. Lembra do exercício, né, de você observar todas as pessoas? Tem pessoas que elas têm uma tendência de ficar pedindo as coisas pra gente o tempo todo. Sempre, né? De tempos em tempos ela vem e é sempre o mesmo pedido. Então você se preparar. Existe a técnica if then, ou seja, se então. Então, se fulaninho chegar aqui pra mim e me oferecer isso, então eu vou responder aquilo. Isso é uma coisa que você já prepara a sua mente, porque às vezes você está distraído e a pessoa chega para vocês, e aleatoriamente, né? E aí você fica meio perdido, assim, porque você fica pensando, meu Deus, não consegue dizer não porque você não quer mentir, é lógico, né? Então você fica numa armadilha. Então se prepare. Se a pessoa falar aquilo, eu vou falar aquilo outro. Se a pessoa me pedir isso, então eu vou recusar ou eu vou fazer essa opção. Então assim você já vai treinando a sua mente para estar preparada para atacar, digamos assim, ou responder a essas ameaças que tiram você do foco. Bom, meninas, essa era a aula de hoje. Muita coisa, né?
Eu quero saber de você se teve algum, se valeu a pena, porque o que vai acontecer? Eu vou fazer um post agora e eu gostaria que vocês colocassem lá qual o aprendizado, o que você tirou dessa aula, por que é importante fazer isso? Primeiro, para reforçar aquilo que você aprendeu. E isso também estimula outras pessoas a assistirem. E também, às vezes, você não pegou tudo, porque numa live a gente tem muito assunto, muito material, muita coisa que é falada, e às vezes você perdeu alguma coisa, e aí vem a amiguinha e ela escreve algo, e aí você fala, caracas, olha só, eu não tinha visto isso. Então é muito legal fazer essa troca, porque também, além de reforçar o conhecimento, você está ajudando outra pessoa. Vamos lá. Exatamente, amor também é dizer não. Eu digo mesmo podendo fazer, porque a vida lá fora será assim com ele. A vida tem, mas não é tudo como queremos. Exato, a gente também. Isso não só é amor, mas também a pessoa coloca um certo respeito, né? Porque eu vejo isso, né, muito. É uma coisa que falaram pra mim quando meu filho era pequeno, eu estava cuidando da alimentação dele, que era a questão de não dar refrigerante nem açúcar, né, nos primeiros anos. E as pessoas falavam assim, que mãe carrasca que você é. Que mãe que, ai, nossa, você não dá refrigerante pro seu filho. Como que eu vou dar algo que eu não acredito, em primeiro lugar? Como que eu vou dar algo que eu não uso? Por que que eu vou dar algo que todo mundo faz? Por que que eu vou dar algo que eu sei que faz mal? Então, às vezes a gente entra nesse efeito manada de fazer o que os outros fazem, de reproduzir coisas e não pensa com a sua própria cabeça. E é lógico que isso é entrar na contramão e pensando que o mundo tá, né, no efeito manada e todo mundo tá fazendo o que todo mundo faz, todo mundo tá repetindo o que todo mundo faz e eu tô sentindo o que todo mundo sente. Ou seja, mais de 95% da população mundial não é realizada, não é feliz, não tem amor próprio, não tem autoestima lá nas alturas. Por quê? Porque faz o que todo mundo faz. Então é saber exatamente o que escolhas você faz, né? Quais as batalhas que você faz. É assim que a gente vive. E é assim que a gente faz a nossa vida acontecer. Então, meninas, eu espero que tenha realmente valido a pena para vocês. Compartilhem com quem vocês acham que pode ter algum tipo de aprendizado. Amanhã estaremos aqui, 12 e 12. E eu sei que vocês devem estar curiosas para saber como que eu estou. Estou aqui, toda poderosa, para dizer que a autoestima é algo que a gente também aprende a cultivar. Então, se você realmente quer fazer diferença na sua vida, se você quer realizar os seus sonhos, ter o corpo dos seus sonhos, comece a praticar essas pequenas ações e todos os dias, todos os dias. Eu tô aqui com um vestido que eu coloquei especialmente para a aula de hoje, especialmente para vocês, para dizer que é esse pequeno cuidado diário, né? Você vai conquistando, conquistando e chega uma hora que você começa a se realizar realmente. E é isso que eu desejo para vocês, que vocês tenham uma vida plena, uma vida abundante, uma vida com muita saúde, e não só física, mas mental, uma vida com saúde financeira, uma vida de realizações de sonhos. É isso que a autoestima faz por você. Quando você consegue elevar a sua autoestima, você consegue realmente se realizar. Então, não tenham medo, porque a dor de não fazer é muito maior do que o desconforto de ir lá e fazer cada dia. Você tem que aprender apenas, você tem que passar por o processo. Se fosse confortável, né, todo mundo faria. Se fosse fácil, todo mundo faria. Se fosse simples, e é simples, né? Mas simples no sentido de, ai, não vou sentir dor, eu não vou sentir nada, todo mundo faria. E não é à toa que o mundo está mais preguiçoso, está mais obeso, está mais doente, né? E não só fisicamente, mentalmente. Por quê? Porque as pessoas não querem fazer. Elas não querem passar pelo desconforto da mudança. E o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo nível. Então, se você realmente acredita que pode realizar seus sonhos e só depende de você. Eu não tô aqui para te dar motivação, não tô aqui para trazer, ai, vem aqui que você vai conseguir o RU. Não, eu tô aqui para te ensinar ferramentas que vão ser úteis para você usar e você entrar em ação. É só você ter o poder de mudar a sua vida, não sou eu que tenho o poder. Eu não posso fazer nada por você, né? Eu não tenho essa capacidade de ter superpoderes que eu jogo em você e plim, você realiza seus sonhos. Não, o que eu posso fazer para você é
esse é um caminho que eu usei e que eu uso com os meus clientes, usam para todo mundo. É uma forma. Existem várias formas de chegar no mesmo lugar. Você pode escolher a forma, você pode escolher pela dor, que vai ser sempre maior, né? Porque quando você não quer tomar uma decisão, a vida te empurra, ou você toma por conta própria. Não, eu decido ir por aquele caminho. Vai doer? Vai, mas tem uma rede de apoio. Tem a Andrea lá que tá junto comigo, tem as meninas do MMS. Então se apoiem, por isso que estar no grupo é para isso. Porque lá fora vai ter um monte de gente querendo tirar você do foco, querendo te tirar dos seus objetivos, mas tem outras pessoas que estão empenhadas no mesmo motivo, elas querem o mesmo resultado, elas querem realmente crescer. Nunca se afaste da fonte, nunca se afaste daquelas pessoas que podem te ajudar e que podem te elevar, porque esse é o caminho que as pessoas fazem, elas aprendem um pouquinho, elas não praticam, elas não têm transformação, elas acham que sabem, e aí elas se afastam, e aí volta tudo de novo. Porque o mau hábito, ele agarra você. Então você tem que exercitar na contramão. Você vai ter que nadar, vai ter que ter braço, vai ter que ter um músculo. E o músculo a gente afia, desenvolve todos os dias. Todos os dias eu assisto pelo menos 2 horas de algum tipo de conteúdo de desenvolvimento pessoal. Todos os dias, 2 horas da minha vida, eu dedico a ser uma pessoa melhor. Todos os dias eu aplico o meu conhecimento para não ser uma obesa mental. Todos os dias, sim, porque todos os dias eu como, todos os dias eu durmo, todos os dias eu posso errar, todos os dias eu posso falhar. Então eu tento fazer ao contrário. Todos os dias eu quero alimentar minha mente com algo que seja positivo e que vai me fazer ser mais forte e combater o que está lá fora. Todos os dias. Então eu espero que esse aprendizado seja só um pouquinho, né? A gente vai ter uma semana inteira juntas. Mas lembra, o que eu te ensinar todos os dias, coloque na prática, até para você ver se aquilo serve para você ou não, se aquilo cabe na sua vida, na sua rotina, se faz sentido. Mas eu tenho certeza que se você aplicar durante toda essa semana, colocar o foco no lugar certo, colocar foco nos bons hábitos, nas boas escolhas, você vai ter resultados incríveis e vai muito além do peso. Vai ser transformador. Então aguardo. Tô colocando a postagem lá, tô encerrando aqui. Era para ser menor, né? Mas no fim deu quase 1 hora a nossa live. Mas eu espero que realmente vocês contribuam, né? Escrevendo lá qual o aprendizado de vocês, porque isso também eu consigo aprender, né? O que vocês conseguiram entender de tudo isso e se realmente valeu a pena estarmos juntos nesse dia de hoje. Uma ótima semana e até amanhã. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que foi falado. Ai, gente, vocês comentaram bastante. Beijo, até amanhã, Zélia. Vocês são lindas. Márcia, você esteve aqui. Rosilda, Vera, que legal. Muito bom. Sim, nós somos condicionados a viver assim, principalmente pelas indústrias de alimentos e remédios. Exatamente. Nossa, Roberta, é por aí. Existe uma indústria, né, querendo nos convencer que a gente não pode, que a gente não consegue, que a gente tem que aguentar e aceitar o que tem no mundo. Mas na verdade eu sou contra isso, no sentido eu quero andar na contramão e realizar todos os meus sonhos. Então é isso que a gente está fazendo aqui no Mente Magra sempre, né? Uma mente maravilhosa sempre, uma mente trabalhada, uma mente treinada. Beijo, meus amores, e até amanhã. Fui!